Olá, amigo telespectador do nosso programa Região Metropolitana em Debate. Mais uma vez eu gostaria, e devo fazer isso sempre, agradecer o carinho e a atenção que vocês têm tido e têm proporcionado essa audiência. Especialmente aqueles que também entendem, como eu, que é correto, que é pertinente debater os assuntos importantes e comuns aos municípios que compõem a região metropolitana de Salvador. Como vocês sabem, além da nossa capital, outros municípios como Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Lauro de Freitas, Pojuca, Simões Filho e Vera Cruz, todos esses municípios integram, né, e têm, por que não dizer, problemas comuns. Mas, infelizmente, raramente, os seus gestores buscam trocar experiências, indo atrás de soluções ou caminhos que poderiam tornar a gestão pública mais eficiente nos seus municípios. Nós já ilustramos aqui, eu acho que alguma coisa a ver com Mata de São João, a gestão na educação de Mata de São João, que pode servir de exemplo, por exemplo, para outros municípios, como Lauro de Freitas, como Camaçari. Enfim, o fato é de que a coisa pública, a gestão pública, tem sido tratada e continua sendo muito mais politicamente do que administrativamente. O fato é que essas experiências podem ser úteis. Por exemplo, a gestão financeira de Salvador, que estava quebrada, praticamente falida há alguns anos, e que hoje mostra que está dando a volta por cima, que é apenas uma maneira de se trabalhar com competência. A cultura, por exemplo, em Camaçari, é tida como uma coisa que é tocada com um diferencial muito grande e que poderia acontecer em outros municípios. Enfim, é preciso que a gente entenda definitivamente que é muito importante debater esse assunto. Então você tem casos como o transporte público, a mobilidade urbana, a segurança, ou seja, essas coisas poderiam estar debatidas de maneira integrada entre os gestores municipais. É preciso quebrar paradigmas. E lógico que esse programa, essa ideia, tentar acabar com essa baboseira de que, essa besteira, essa coisa de que o colega prefeito é de outro partido político, é de outro grupo político e eu não estou aqui para copiar nada de ninguém. Não, acontece aqui, vocês são pagos com o salário da população, né, do contribuinte, vocês têm sim a obrigação de aprender com a inteligência dos outros e nós podemos ser melhores. Isso é algo que tem que ser suprapartidário. Isso tem que ser algo que tem que tirar o ego das pessoas e colocar de lado. Isso é respeitar a população. Isso é ter cuidado e transparência com o dinheiro público. É preciso otimizar isso. Mas o fato é de que nós, como se não bastássemos, estamos vivendo, não é, um momento que, queiramos ou não, vamos ter um processo eleitoral em outubro próximo. E é preciso que a gente tenha que, de alguma forma, estar debatendo isso. Então, nesse momento, nós estamos dando uma prioridade ao viés da política. Lógico que não se pode querer que, de vez, que todo mundo compareça. Mas o fato é de que o eleitor, com o voto consciente dele, vai ter que começar a pensar definitivamente em mudar o Brasil, começando pelo município. Não é? E é isso que nós vamos fazer hoje. Depois do intervalo, nós vamos falar mais de política, mais de intenções e de pré-candidaturas. O fato é de que é preciso que você acompanhe atentamente. Nós vamos falar sobre o futuro dos nossos municípios. E, acima de tudo, vamos falar de problemas sérios que estão acontecendo com o nosso país. Até mais. Logo após o intervalo, estamos de volta. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza,
por que ainda somos desiguais nas oportunidades. Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do Unicef é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça-Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje. O nosso convidado é pré-candidato do PTC, Partido Trabalhista Cristão, de Lauro de Freitas, Luiz Cláudio Bacelar, ou Luiz Bacelar, como é conhecido. Bom, num país onde a quantidade de partidos políticos é praticamente uma sopa de letrinhas, né? Cheio de siglas e tudo mais, o eleitor às vezes nem sabe o que quer dizer o PTC. Na verdade, esse partido, diferentemente de que pouca gente sabe e que muita gente até questiona o que é o PTC, ele foi criado nesse processo de democratização do Brasil no final do regime militar, em 1985. Claro que naquela época tinha um outro nome, Partido da Juventude. E pouca gente sabe, por exemplo, que Fernando Collor de Mello integrava esse Partido da Juventude quando fez o seu primeiro pronunciamento nacional. Esse partido teve, evidentemente, candidatos em vários processos eleitorais. 88, teve também 86, 89, se eu não estou enganado, foi quando saiu o Collor já como PRN, como candidato para a presidência pelo Partido da Reconstrução Nacional. E elegeu, naturalmente, imagine, o presidente da República, um partido então pequeno, né, no regime de eleições diretas, né, mais adiante nós tivemos a história do impedimento de Collor, que hoje volta à cena essa questão de impeachment, e a gente vai conversar também sobre isso. O fato é que a bandeira política do partido é, sobretudo, eles se preocupam muito, e há essa citação do liberalismo econômico. Há sempre uma preocupação em relação aos partidos em equacionar essa questão do livre comércio, desse direito de ir e vir, e principalmente se tornar partido que a gente, se tiver colocado, se ele é de direita, se ele é de centro-direita, se ele é de... O fato é que ele não é um partido que nós poderíamos dizer de esquerda. Nesse espectro político, o nosso convidado de hoje, ele vem do Democratas, né? Ele vem do Democratas. Então nós precisamos, a primeira pergunta, além do boa noite, agradecer o convite por atender, não só, eu sei, a sua agenda também deve ser densa, mas no momento político vocês estão já tendo reuniões, conhecendo mais os municípios e tal e tal. E o senhor é pré-candidato pelo PTC à Prefeitura de Lauro de Freitas, ao cargo de prefeito de Lauro de Freitas, 7ª economia do Estado, não é? Um município pequeno, o 3º menor município da Bahia, e como as pessoas dizem, é uma Hong Kong, no sentido do tamanho e da importância econômica, mas também uma grande Bangladesh, onde os abismos sociais, né, esse caldeirão de problemas e de pobreza está dentro do mesmo município. Boa noite e muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Rui, boa noite aos espectadores, aos ouvintes, aos moradores da nossa cidade. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho do PTC, já que foi a sua primeira... Isso, mas não esqueça que eu lhe perguntei sobre a sua vida também, né? Porque a família Bacelar, todo mundo fala da família Bacelar. Assim, apesar do sobrenome do Bacelar, eu nunca ocupei cargo público. As pessoas dizem que foi deputado, que votou no impeachment, que votou contra estão isso, pensando que eu sou o deputado que votei no impeachment. Não, eu não sou deputado, eu sou um homem público, eu não sou político. Mas que quer mudar a história da... Vamos mudar, nós vamos mudar. Esse é o meu projeto. Bom, então deixa eu falar de mim, já que você citou. Me chamo Luiz Bacelar, morador de Lauro de Freitas há 15 anos, frequentador há 36. Eu era jovem, frequentava Lauro de Freitas, vinha pegar onda aqui na Praia de Pitanga, então conheço a cidade. E quando em 2000 cheguei em Lauro de Freitas, assumi a direção do PPS, fui presidente do PPS. Naquele momento... Em 2004, já na primeira eleição como presidente, lançamos candidatos a vereadores, onde os quais eu subi e desci a cidade buscando voto para esses candidatos, mas sempre ajudando, nunca tive a intenção, nunca me passou pela cabeça disputar a prefeitura de Lauro de Freitas. Tá? Então, logo depois do PPS, eu fui para o PSDC eu fui para o Democratas eu estou aqui hoje no PTC. Apesar desse número de siglas que a gente fala, Rui,
esse número de siglas, eu acho que o problema hoje do número de partidos, isso não é problema. Eu acho que o problema está em quem dirige os partidos. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, o PTC bem dirigido, aqui na Bahia, por exemplo, pelo nosso presidente Rivailton Pinto, é um amigo meu de muitos anos, conheço há mais de 40 anos. Se você tem um partido bem dirigido, que direciona as suas propostas, como a gente falou, as propostas do partido é o livre mercado, o liberalismo, que é uma coisa que ninguém vai conseguir deter mais, isso é a globalização, não adianta, é o caminho. As pessoas hoje, alguns hoje ainda têm uma mente retrógrada de comunismo, de socialismo e tal. Não, gente, não adianta. Globalização chegou. Acontece uma coisa hoje na China, daqui a 5 minutos a gente sabe. Isso é um avanço, não tem jeito. Então, é o livre mercado. Livre mercado que até, aliás, o próprio Collor em 90 abriu o mercado, chamou as nossas carroças. Então, o próprio Collor realmente já está estatutário, é programa do partido. Livre mercado. Tendência, não tem como mudar isso, não tem como acabar. Então, voltando aqui para Lauro de Freitas, 2004, apoiamos o Cacaleão, perdemos a eleição. 2008, apoiamos o Roberto Muniz, perdemos a eleição e sem disputar a eleição nenhuma, só apoiando os nossos candidatos a vereadores. Saindo do PSDC, fui para o Democratas. O Democratas apresentou o projeto de Chico Franco, um amigo nosso que caminha no mesmo sentido da oposição. Então, só que como eu estava no Democratas com o nome mais ou menos na rua, eu resolvi dar prosseguimento e vim para o PTC para colocar meu nome à disposição. Como disse, eu nunca ocupei cargo nenhum, nunca fui vereador, nunca fui secretário e tal. Então, os problemas que acontecem na cidade não é culpa minha. Como eleitor, sim, porque eu votei neles aí, eu votei no prefeito atual. Então, como eleitor, eu tenho responsabilidade. Agora, já que eu tenho responsabilidade como eleitor, eu agora quero assumir a responsabilidade como gestor. Certo. E eu sei que eu posso fazer. Porque a questão do fazer e não fazer é só uma, vontade política, espírito público. O gestor, ele tem que ter o espírito de programar, realizar e entregar à comunidade. Quando ele entrega à comunidade, ele entrega com prazer. Ele não é obrigado, ele não vai entregar como obrigação. Ele tem que entregar com prazer. Por exemplo, você inaugura um posto de saúde e no dia seguinte o posto de saúde está fechado. Gente, isso não tem cabimento. Na história da irresponsabilidade de gestores, a gente vai discutir depois, eu acho mais adiante, se o senhor permitir. Vamos falar sobre incompetência. Uma coisa é querer, a outra coisa é poder fazer. Exatamente. É estar habilitado para realizar Exatamente. Isso. O sentimento e o desejo a gente até entende. A boa vontade a gente entende. O que a gente não entende e não pode engolir é a má fé. É a bandidagem. Aí a gente não pode, principalmente nesse momento. Mas eu fiz uma outra pergunta nesse bojo, nesse pacotaço. Certo. Eu perguntei sobre a sua vida, um pouco sobre a sua vida. E em que momento, nesses 15 anos, você nasceu onde? Nasceu em Lauro, chegou a Lauro há 15 anos? Eu sou nascido e criado em São Caetano. Eu nasci num bairro pobre, numa comunidade pobre, vim de família pobre, de comerciante, de lojinhas de bairro. Tá? Aos 20 anos eu saí de São Caetano, fui morar em Nazaré, no centro da cidade. No centro da cidade eu conheci a Barra. Salvador. Conheci a Barra, então eu tinha uns 20 anos, então aquele encanto pela Barra naquela época, que era a qualquer luxo, aquilo me encantou. Conheci a Pituba, logo depois eu fui morar na Pituba, então fui me encantando. E depois de morar na Pituba durante algum tempo, eu conheci Vila do Atlântico. E aí me encantei por Vila do Atlântico. Perfeito. E já conhecia Lauro de Freitas, já frequentava Lauro de Freitas. Tá, mas, garoto novo. Aí conheci Vila do Atlântico em 1999. Conheci Vila do Atlântico, me encantei com Vila do Atlântico e vim morar aqui. Então, eu tenho essa trajetória de encantamento, vim com a família, de encantamento. Eu vindo de comunidade pobre, por exemplo, quando eu cheguei, fui morar em Nazaré, tinha os edifícios com porta de blindex, aquilo me encantava.
eu achava coisa de moderno, rico. Né? Né? Eu achava aquilo coisa de rico. É verdade. Então eu, sempre na minha vida... A chegada do blindex nas fachadas era coisa... não é? Era então eu tinha, como um menino de bairro pobre, eu tinha vontade de mudar de vida, de progredir um pouco. Hoje eu tenho, meus 2 filhos são engenheiros, são formados, já cumpri o papel como pai. Nesse momento, eu acho que agora eu posso contribuir para a minha cidade. Sei. Eu acho que eu tenho uma obrigação. Como todo cidadão tem obrigação e tem os direitos. Então, eu tenho uma obrigação. Digamos assim que eu sou um pouco mais desocupado hoje. Sei. E política em parte, eu digo sempre, pessoal, política em parte é para desocupado. Sei. Então, eu acho assim... a gente pode questionar isso, mas primeiro tem que estar na veia, tem que ser uma coisa que a pessoa se realize, se sinta à vontade. Olha, aos 18 anos, eu fui fundador do PFL. Justamente com o Rui Bacelar, quando ele saiu do PDS, fundou o PFL. Então, 18 anos, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei. PFL em 86, aí fundou o França Teixeira, o Rui Bacelar, Filadelfo Neto, um grupo aqui de deputados da Bahia, fundou o PFL e eu estava ali, menino ainda. Fui fundador ali, assinei a ficha, fundei o PFL. O Rui aí, em 86, saiu para o PMDB para ser senador. E aí, pronto, eu fui junto com o Rui, mas eu nunca militei, nunca fui participante ativo da política. Mas afinal, é da mesma família ou mera coincidência? O Rui é primo de meu pai. Mas o João Bacelar... Em tese, a família Bacelar tem uma mesma origem. De Alagoinhas, né? De Alagoinhas. Então, mas tem gente de Alagoinhas, tem gente de Serrinha. Sei. É a mesma coisa dos Silva, tem tudo quanto é canto. Tem verdade, os Menezes, os Araújos. Tem. Sim, é verdade. Então, mas, assim, no caso do Bacelar... então, essa é a minha trajetória. De menino pobre, sair do bairro pobre. Eu passei dificuldades, como todo brasileiro passa. Então... Hoje eu estou aqui na Lauro de Freitas, há 15 anos, pleiteando, colocando meu nome ao povo. Quer sair da teoria para a prática. Exatamente. E aproveitando que está com tempo e quer se dedicar a isso e realizar. E eu tenho certeza, Rui, porque assim, a tudo que eu me proponho eu faço bem feito. Eu tenho certeza que eu farei um bom governo. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu tenho vontade política e eu, quando assumo um compromisso, eu honro. O povo, ele está descrente. O político hoje é uma profissão de risco. Porque se você entra na comunidade sem que ninguém te conheça e diz que é político, vai pedir o voto, você vai sair escorraçado. A verdade é essa. Você tem que ir acompanhado com a liderança local, se apresentar e tal. Então, esse papel de gestor, eu vou fazer bem feito. Mas o senhor O senhor entra na lista dos políticos com dinheiro ou sem dinheiro para comprar voto? Não vai responder agora. Depois do intervalo, nós estamos de volta com o nosso convidado de hoje, Luiz Bacelar. Daqui a pouco. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas.
O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do UNICEF é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje. Mais uma vez eu queria agradecer muito a você pelo carinho da audiência. Lógico, nós estamos conversando um trabalho que pretende ter um dinamismo não apenas nesse período pré-eleitoral, mas acima de tudo também discutir assuntos do interesse da região, a saúde, a educação, a mobilidade urbana. Vamos falar e muito aqui sobre como podermos fazer e vivermos num município melhor. Assim como a gente cobra de Salvador, que é a nossa capital, resultados, respostas mais efetivas, nós também temos que entender duas coisas. A velocidade das redes sociais hoje é tamanha, não é a primeira vez que digo isso, mas é bom repetir, que quando alguém manda para um gestor uma pergunta ou manda uma queixa, quando a resposta chega, a pergunta já mudou, já é outra. Ou seja, a velocidade, a dinâmica e a nossa inquietude, até por conta do sofrimento ao longo do tempo, ela já é tamanha que a gente não sabe, nos meios de comunicação que temos, como utilizar isso de maneira mais eficiente, essa ferramenta. É preciso que a gente esteja atento a isso e aprenda a colocar profissionais corretos no acompanhamento e desenvolvimento desses itens, principalmente numa campanha eleitoral. Hoje, que eu lembro, talvez o único amador que deu certo foi Amador Aguiar, um banqueiro que durante muito tempo esteve no Bradesco, esteve no Banco da Bahia, depois foi no Bradesco e tudo mais e tal. Esse Amador deu certo. Mas o campo é para profissionais. Uma pessoa que tem apenas vontade, mas que não tenha dinheiro para comprar voto,
Claro, você vai falar, não, isso é uma alegoria, isso não, isso acontece sim, isso aconteceu na história desse país, a legislação evidentemente está mais do que nunca atenta, mas os crimes eleitorais acontecem e não se pode, na maioria das vezes, provar, e quando se prova, já acabou o mandato do criminoso. E aí, como é que alguém pode ser prefeito de Lauro de Freitas, ou enfim, de uma desses 13 municípios que integram a nossa região metropolitana, sem ter dinheiro? É o quê? É a força da mensagem? Como é que é? Olha, nós temos que trabalhar com a força da mensagem. Tá? Agora, eu também não estou aqui para comprar uma prefeitura. Eu não preciso ter dinheiro para comprar uma prefeitura. Eu não quero comprar prefeitura. Eu quero ser um gestor. Agora, se eu não for capaz de mostrar ao povo, de convencer o povo que eu posso fazer, eu não serei prefeito. Perfeito. Agora, aqueles que dizem que vão gastar, como eu já ouvi muitos aí dizer que vão gastar 20, 30 milhões, eu quero primeiro saber como que eles vão comprovar o gasto desse dinheiro. Que dinheiro é esse? A legislação não permite. Que dinheiro é esse? E de onde vem o dinheiro? Então, eu sou pré-candidato a prefeito, agora, com um novo modelo. É por isso que eu sou candidato, eu quero ser candidato. Eu quero apresentar ao povo um modelo diferente, um modelo que diz que faz e entrega. Eu não quero fazer política com compra de voto, que realmente é muito comum. Compra-se liderança, compra-se o eleitor, faz-se boca de urna e o retorno para o povo depois. É isso que a gente vê. Perfeito. Eu quero... o cara comprou o voto e disse, eu comprei seu voto. Qual é o compromisso que ele vai ter? Nenhum, eu comprou o voto, acabou, paguei. E aquele eleitor que se vende, ele tem que sofrer as punições mesmo. Ele tem que sofrer os males que o gestor, esse gestor que comprou o voto, vai passar para ele, ponto final. Perfeito. Ele se vendeu. Ele se vendeu. E não é isso que eu quero. Eu não quero o mesmo, eu quero o novo, eu quero o diferente. Vamos mudar e nessa mesma linha de estabelecer o que é o diferente, porque é muito comum os partidos de oposição estabelecerem o seguinte: isso é até uma cartilha básica. O povo não sabe o que quer. Então eu estou aqui porque sei o que é melhor para o povo. Tá? Essa é uma máxima que acompanha ao longo da história das classes políticas e tudo mais, é de que o povo é uma massa de manobra, não sabe o que faz, eu vou dizer o que é bom para ele, que eu sou o melhor, que estou no caminho certo, aquela história da mensagem. Na outra ponta, nós temos o seguinte: nós temos um Brasil numa crise política como poucas vezes foi vista, né? Uma crise econômica que não há hoje uma expectativa de que, se pelo menos até 2018, 2019 há uma reação. Nós estamos numa estagnação, ou como se chama, numa recessão efetiva. 3, nós estamos numa descrença efetiva sobre a classe política, mas que não é menor ou muito menor do que o que está acontecendo nos últimos anos. A cada processo eleitoral há uma indignação com a classe política. E não temos, na verdade, novos nomes comprometidos que possam nos representar. Eu estou falando do cenário nacional. O quadro, o andamento do impeachment, nós estamos conversando e não sabemos no Senado como as coisas vão acontecer. Mas uma coisa é, o Brasil não está, através do Congresso, construindo uma super pizza. Não é? Dessa vez poderá ser alguma coisa e não uma pizza. Mas a conta vem para o povo. 11 milhões de desempregados, nenhuma expectativa de mudança na economia para ser capaz da gente enxergar a luz no final do túnel. E aí eu quero ser prefeito, eu, Bacelar, Luiz Bacelar, quero ser prefeito de Lauro de Freitas. Tudo bem que o Brasil está lá e é a união de 5.570 municípios, mas dá para começar por Lauro de Freitas a mudar? Dá, sem dúvida que dá. Eu acho que até o processo de renovação, ele tem que começar nos municípios. A liderança nova vai surgir daqui, porque de lá a gente já sabe o que é que tem. Não tem como mudar. Esse processo hoje é um processo de depuração. Ainda bem que está acontecendo. Tá? Dizem que o PT permitiu, dizem que a Polícia Federal é independente, o Judiciário, o STF, tá, até que a gente imaginou que tivesse aparelhado, não está, porque
Graças a Deus, aqueles homens ali estão se demonstrando até bem patriotas. Altivos. Bem patriotas. Então, esse... Até agora. Queiramos Deus que continue. Até agora, então, eu acho assim, esse processo é um processo longo, essa renovação não é de hoje para amanhã, agora tem que começar nas bases. Não adianta querer mudar lá de cima, ninguém vai conseguir. Novas lideranças que você falou sobre as lideranças nacionais, isso realmente é um problema grave, que a gente não vê perspectiva. Quanto à mudança de governo federal agora, a economia, ela vai sofrer realmente um pouquinho de melhora, uma perspectiva, tá? Perspectiva, não a melhora. Até porque a gente vê que quando fala em impeachment de Dilma, o dólar cai, a bolsa sobe. Isso é uma projeção de que melhora um pouquinho. Eu tenho a esperança, apesar de todos os escândalos, tudo, que o Temer, ele tem a obrigação de fazer os 2 anos excelentes. Pode não corrigir tudo, claro que não vai corrigir. Mas eu tenho a certeza de que ele fará 2 anos bons. Até porque eles terão que fazer um governo de união nacional. Não tem jeito. E o senhor acredita em união nacional diante de tanta ameaça de ir para as ruas? Essa rua não vai funcionar. Não. Isso é balela. É balela? Não vai funcionar. Eu não acredito. Mas o senhor concorda que está tendo um chamamento para isso? Mas não acredito. Eu vou te dizer uma coisa. Nós tivemos agora a votação na Câmara, onde eu, por exemplo, eu não fui para a rua. Eu fui para todos os movimentos pró-impeachment. Fui para todos. Como eu, muita gente não foi nesse imaginando que ia ter confusão. E não teve. Não teve. Gente, a democracia está funcionando. Eu não sei se o muro vai continuar para o Senado, mas o muro está lá. Gente, o país está funcionando, com as suas instituições estão funcionando. Estão preservadas, é verdade. Não houve baderna, não houve confusão, até porque aqueles que foram para a rua de vermelho, muitos foram pagos. Eles não foram para brigar, isso que eu vou brigar por quê? Quando eles viram que perderam a votação, eles foram para casa, gente. Chorando até, alguns chorando, mas foram para casa. Eles não foram para brigar. São pessoas de bem que foi para a rua acreditando naquilo que eles acreditam. Bom, mas pelo que você está colocando, e eu vou fazer um pré-julgamento agora. O senhor foi a favor do impeachment. 2, falou que muita gente de vermelho foi para a rua porque também estava pago dos movimentos da militância, aspas, né, do PT e seus partidos coligados. Então, se eu lhe perguntar qual a avaliação que o senhor faz da gestão da ex-prefeita Moema Gramacho, provavelmente eu não vou ouvir muita coisa boa. Mas não vai responder agora. Eu só quis lhe provocar, e a você também. Daqui a pouco, logo após o intervalo, eu quero saber, e nós, se for possível, saber dele a opinião sobre Moema Gramacho, sobre o atual prefeito, enfim, sobre Mauro Cardim, sobre Gustavo Ferraz, sobre Chico Franco, enfim, e quem vier pela frente, evidentemente, nesse bate-papo. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil.
usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor. Mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do UNICEF é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Muito bem, de volta para mais um bloco do nosso programa de hoje. Eu espero que você esteja gostando. Lógico que eu tenho que aproveitar a presença do meu convidado, o Luiz Bacelar, e fazer aquilo que qualquer pessoa e qualquer profissional de comunicação faria num momento desse. Ele comentou sobre o impeachment, claro, falou sobre as manobras no sentido da mobilização partidária, no sentido de tentar frear esse processo em curso em Brasília em relação ao impeachment ou não da presidente Dilma Rousseff. E na outra ponta eu aproveitei para perguntar, bom, e aí, como é que você avalia os 8 anos que a ex-prefeita Moema Gramacho teve à frente do PT no nosso município? E aproveitar e já perguntar logo sobre o atual prefeito, o Márcio Paiva, perguntar sobre outros nomes, o Mauro Cardim, o Chico Franco, que já me deu inclusive entrevista. Eu espero ter a oportunidade de conversar com o Luiz Moema, já me deu entrevista também, agora estou com o Luiz Bacelar, mas eu quero aproveitar e saber do próprio pré-candidato à Prefeitura de Lauro de Freitas, se ele pode fazer comentários sobre essas pessoas e por que ele se insurge como também o novo para tomar conta do nosso município. Rui, a ex-prefeita ficou 8 anos no governo. Se você pergunta hoje
efetivamente qual o legado que ela deixou dela, prefeita, eu só digo que tem o restaurante popular. Eu posso intervir? Pode, deve. Alguns programas sociais muito importantes, como Minha Casa Minha Vida, muitas das coisas que vieram do governo federal foram implantados no nosso município. Mas foram implantados, claro que você vai dizer, Rui, mas era Lula lá, era Wagner aqui e o PT aqui. Então você tinha PT no federal, PT no estadual e PT no municipal. Ora, hoje o PT está no federal, o PT está no estadual, então se Moema voltar, vai ter, eu vou usar a mesma lógica, não? Ou não cabe? Cabe, porque o programa Bolsa Família hoje não é um programa de governo, é um programa de Estado. O Minha Casa Minha Vida, idem. E foi o que ela fez aqui. É verdade. Ela trouxe programas federais. Como todo e qualquer prefeito, é lógico, como todo e qualquer prefeito pode trazer e deve trazer. Sim. O senhor manteria esses programas? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Rui, eu nasci em comunidade pobre, eu tomava banho em cima de esgoto. Eu sei qual é a dificuldade de moradia. Eu conheço, eu vivo isso, vivi. Então, o que o povo passa hoje em nossa cidade, eu conheço, porque eu vivi. Hoje eu só não vivo o problema do transporte, porque eu tenho um carro. Mas eu vivo o problema do posto de saúde, que eu vou no Nelson Barros. Quando minha pressão cai, eu vou lá. Por que não? Quando sua pressão cai ou quando sua pressão sobe? Não, cai, a minha baixa. Putz, quer dizer, que beleza, rapaz. Quer dizer, vida longa, né? Vida longa. Então, resultado, eu uso o posto de saúde, eu sofro com a insegurança, eu sofro com a mobilidade, eu sofro com a falta de escola para as crianças, porque aquela criança que não tem condição de estudar e que a escola pública não funciona, ela vai para onde? Para a marginalidade. E aí eu sofro com a insegurança. Então, esses programas serão mantidos, não tenha dúvida. Sim, então volta com Moema ou sem Moema? Não entendi. Então, você quer dizer com isso que a volta de Moema seria... Não. Não? Não. Então explique. Não. Moema, qualquer prefeito, explique Márcio, qualquer prefeito assim tem a obrigação de buscar os programas do governo federal. Não fizeram mais do que a obrigação? Lógico que não. Lógico que não. Agora, a obrigação dessa gente que foi governo aqui é não roubar. Tem gente tendo que devolver dinheiro aí, Rui. Isso é que a gente não pode aceitar. Gente, você é um funcionário público, 4 anos ou 8 anos, o que seja, você tem que passar pela prefeitura, gerir, retribuir ao povo aquele imposto que ele paga. E não ficar rico, e não tendo que enriquecer. Rui, eu tenho 53 anos. Para que diabo eu quero hoje 50 milhões de reais? Eu não preciso desse dinheiro, eu vou morrer daqui a 20, 30 anos. Mas o senhor, queramos ou não, assumiria um caixa, imagine você. Do povo? Sim, é do povo, mas imagine ser prefeito de um município que você vai ter uma receita própria mensal, em torno de 35 a 40 milhões por mês, o que significa dizer que quase a metade dos municípios do estado da Bahia não tem essa receita própria por ano. E a gente tem um município pequeno, 59 km², um filé mignon, não é? Com um cofre desse tamanho. Então imagine que muita gente vem para avançar no cofre. Aí o senhor fala, não, peraí, tem muita gente que pode estar vindo para trás desse cofre, mas eu estou vindo atrás de resolver os problemas da cidade e para o povo. Ô Rui, hoje na gestão atual aí, a gente sabe, a gente tem conhecimento de como é comprado medicamento na cidade. É comprado com valores exorbitantes. Asfalto, nós sabemos, isso não sou eu que estou dizendo, não. É público, todo mundo sabe disso, quem asfalta a cidade, todo mundo sabe quem vende medicamento. Ora, realmente vem um bocado de gente em cima do caixa. Mas comigo, amigo, o meu secretário, se eu souber de um indício de corrupção, eu mando embora na hora. Ele se afaste, depois da investigação, se ele for inocente, ele pode até voltar. Mas vai ser todo mundo do seu partido, todos os secretários do seu partido? Não, Rui. Não, olha, de repente vira uma caixinha, uma caixa preta. Não. Ó, eu acho assim, nós temos na cidade pessoas competentes para assumir cargos. Se não tiver, a gente vai buscar fora, não tem problema nenhum. Isso aí também não é pecado, você buscar uma capacidade fora. Agora, por que não daqui primeiro?
Sim. Nós temos pessoas, conhecidos nossos, amigos nossos, que conhecem muito bem o meio ambiente na cidade. Sim. Nós temos pessoas capacitadas para assumir uma Secretaria de Fazenda. Então, as pessoas daqui. Perfeito. Comunicação, obras. Não tem que trazer ninguém de fora. Eu não tenho que trazer amigo de fora. Perfeito. Tá? Eu acho que assim, o caixa é muito dinheiro. Para um cidadão ver como passar como você falou. Eu acho que são 44 milhões, né? Todo mês no caixa. Todo mês no caixa. Houve uma queda de arrecadação. Vamos colocar. Todo mês no caixa. 40 milhões. 40 milhões. De receita o própria. O cara tem que ser muito bom. Para gastar esse dinheiro todo. Não. Para ele não tirar, não fazer um cheque para ele. Ah, sim. O gestor faz essa turma toda que passou, fez isso aqui, Rui. Todos fizeram. Todos têm problema. Todos eles. Agora, não me venham dizer que eu serei igual. Só digam isso daqui a 4 anos, se eu for eleito prefeito, quando acabar meu mandato. Porque enquanto eu não for prefeito, não me diga que eu sou desonesto. Eu não vou aceitar. E não vou aceitar dizer que eu vou ser igual aos outros. Então, nem Moema, nem Márcio. De jeito nenhum. Gente, você diz que política é arte de conversar? Não, eu não apoio, né? Você está perguntando se eu apoio? É isso? De forma alguma. Diz que na política não é arte de compor. Não. Eu componho com Chico, eu componho com Cardinho, eu componho com Gustavo. Entendi. Estamos nos campos das oposições. Em cima de um projeto de oposição. Agora, eu posso compor com eles, com projetos nossos junto ao deles. E se eles quiserem vir compor conosco, eles terão que aceitar alguns pontos nossos. Natural. Então, mas zero Moema e zero... De jeito nenhum. E zero Márcio. Ô Rui, eu tinha 18 anos quando o PT foi fundado. 18 anos. E um bocado de jovem na minha escola com um brochezinho, eu não esqueço aquilo, PT, uma estrelinha pequenininha e tal. E eu ficava olhando, eu nunca acreditei naquilo. Eu acredito, Rui, no capitalismo. Ele fala que o capitalismo selvagem e tal, mas é o capitalismo que dá condição de você sair da pobreza para a riqueza. Ou você acha que o comunismo te permite você sair da riqueza, da pobreza para a riqueza? Não permite. A não ser a elite do partidão. Eu vou ter que intervir para lhe dizer uma coisa que eu vou voltar agora ao tempo acadêmico. E que alguém fez uma definição muito interessante, claro que muita gente não gosta disso, acha até num tom meio jocoso, mas perguntaram certa feita a um desses mestres em economia qual era a grande diferença, onde poderia se deixar muito claro para o aluno a melhor diferença entre o comunismo e o socialismo / comunismo. Ele disse, olha, o capitalismo é a maneira mais desigual de distribuição de renda. Claro que isso deixou todo mundo ricos e pobres e tal e tal. Aí ele disse, o comunismo e o socialismo é um exemplo mais justo de distribuição de miséria. Pois é. Eu, claro, peguei aquilo e disse assim, puxa vida, acho que o sujeito está sendo muito radical dessa coisa, né? E aí, naturalmente, eu convivi nessa história da Guerra Fria. A gente vai crescendo e vendo a disputa entre o capitalismo, naturalmente, os Estados Unidos principalmente, com a União Soviética, então União Soviética, e vimos que nessa guerra da conquista do espaço, o americano tinha os recursos e tal, mas alguém tinha que chegar à Lua primeiro, aquela história toda, e ambos compraram para mostrar aquilo suas bandeiras. E a gente notava ao longo do tempo que, por conta disso, a distribuição da pouca riqueza gerada no comunismo deixava o cidadão com limitações enormes em relação ao seu dia a dia. Enquanto do lado de cá, pela geração da riqueza e tudo mais, essa coisa passou a ser mais tangível e não quebrou o Estado, e não deixou o Estado e a população, sobretudo. Porque o que a gente questiona hoje muito é qualidade de vida. Exatamente. Então, eu sou morador de Lauro de Freitas. Eu sou morador da região metropolitana. O que está acontecendo hoje? O grau de satisfação tem muito a ver com os seus botões. A gente gosta muito de conversar com o umbigo da gente. Eu estou bem. Eu estou bem, logo o meu vizinho é problema do meu vizinho. As pessoas, lamentavelmente, e o senhor sabe, não apenas como pré-candidato, mas como cidadão, de que, infelizmente, primeiro eu, né? Infelizmente, esse é o conceito.
As pessoas não têm uma visão de cidadania. E é muito difícil porque isso passou por uma coisa que não se investiu no Brasil, que foi a educação. E nenhum país vira uma grande nação sem investimentos em educação. E isso passa pelo município. Os investimentos na educação é uma tragédia. Então eu fico assim, poxa, tá bom, eu estou disposto, não converso com o Moema, não conversaria nunca com o Márcio, mas eu estou aberto para conversar com o Mário Catim, conversar com Ferraz, conversar com o Chico Franco, porque essa linha de raciocínio há uma convergência. Ok, há uma convergência, mas as pessoas questionam, até chegar ao poder. Aí vem aquela história, me cobrem depois de 4 anos, mas eu não vim para ser do mesmo. Bom, como é que você vai passar essa mensagem para o povo? Que eu sou diferente. Não vai passar agora. Depois do intervalo, vamos para o último bloco. Ele vai ter que dizer por que ele é diferente. Daqui a pouco. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do UNICEF é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino,
O que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Bom, estamos chegando ao último bloco do nosso programa de hoje. Você já sabe, estou tendo o privilégio de conversar com o pré-candidato do PTC de Lauro de Freitas à Prefeitura Municipal. Claro que discutimos muito sobre o cenário político nacional, sobre as dificuldades e desafios do eleitor nesse ano, mas ele, acima de tudo, defende e quer uma cidade melhor. Mas o que prometer, o que dizer a você? Eu disse assim, poxa, como é que eu vou? Agora chegou a hora da minha mensagem, agora eu tenho que dizer por que eu sou diferente. Já que ele não aceita conversar com Moema, não aceita conversar com Márcio, nem pensar conversar com essa turma, o que essa oposição e esse novo pode fazer pela gente? Com a palavra, quem tem todo o direito e o dever de conversar. Bom, Rui, quando eu vou ao bairro, vou às comunidades, eu não vou para dar tapinha nas costas de ninguém e nem agradar ninguém. Eu vou para convencer de que eu posso fazer diferente. É isso que eu faço nos bairros. Quando eu converso, quando eu dialogo com as pessoas, que eles passam as demandas deles, que eu tento explicar de que forma pode ser feito, pode ser resolvido. Tá? Agora a pergunta é o seguinte: está satisfeito com a saúde? Com a educação do município, com a segurança, com a mobilidade? Se está, continua com a turma aí. Agora, o que a gente não pode fazer é reclamar, protestar, criticar e continuar votando nos mesmos. A gente tem que mudar. Ora, por que voltar a 8 anos atrás, a 4 anos atrás? Por que continuar no mesmo? Porque, Rui, vamos ser bem práticos. Tipo assim, se você quer sofrer... Continue aí do jeito que está. Vamos falar assim, de um modo geral, de 88 para cá, o que foi que a nossa cidade teve? Só asfalto, pouca rede de esgoto sendo feita,
Nós moramos num município que tem no máximo 5% de esgotamento sanitário no sétimo município da Bahia. É duro. Desde 88, da primeira eleição, depois de se tornar município, a gente só tem isso. Agora, nós temos condomínios construídos, temos edifícios construídos, nós estamos perto hoje de 90 mil carros, a frota da gente, 90 mil. Era 74, está em 90. Ninguém pode questionar. E o que foi feito aí? Ora, condomínios, prédios, tudo, população estourou. E desde 88 não se faz nada. A malha viária é essa. Mesmo. O que é vendido à população aí normalmente? Asfaltamento. Asfalto, vai fazer asfalto, fez asfalto na Itinga, fez asfalto não sei aonde. Gente, é só asfalto e o manilhamento, e o esgotamento, e a segurança, e a escola. E pasme, o pior de tudo é Operação Tapa-Buraco. Pelo amor de Deus, gente, isso não pode existir, Operação Tapa-Buraco. O buraco não pode nem existir, o asfalto tem que durar 5 anos. Nosso asfalto dura uma chuva. A qualidade das obras é discutida. Os nossos alunos começam o ano letivo em greve. Por quê? Faltou um planejamento com os professores. Gente, senta com as profs, que é o calo desse rapaz hoje. Senta com eles, gente, vamos ter espírito público, vamos ter responsabilidade, compromisso, vamos fazer um planejamento para os 4 anos de governo. As profs, sente aqui com a gente, olha, vamos projetar a inflação vai ser tal, e de tantos em tantos meses vocês vão ter o salário corrigido, para evitar do cara fazer greve, do professor fazer greve. Porque o professor não quer fazer greve, ele faz por força do achatamento salarial. Ele não gosta, ele sabe que fazendo greve ele prejudica o aluno. O professor, ele não é professor para prejudicar o aluno. Ele quer ensinar. A mesma coisa você falou dos empresários. Os empresários, eles querem vender para a prefeitura, para o poder público e receber na data certa. Mas se ele não recebe na data certa é porque alguns funcionários públicos vai para o achaque. Olha, meu amigo, sua nota está aqui, mas eu só libero dessa forma. Isso é muito comum e está aí o Petrolão, Mensalão e tantos outros. Não é diferente. O empresário quer chegar aqui, vender o medicamento dele no valor certo, honesto e receber no dia certo. É isso que o empresário quer, é isso que o professor quer, é isso que o funcionário público quer, receber seu dinheiro certinho. No intervalo, o senhor me falava aqui sobre a importância dessa juventude que precisa começar a honrar e votar certo no seu primeiro voto. Lauro de Freitas é uma cidade relativamente jovem, não só em relação à emancipação, mas principalmente ao fato de ser uma cidade que está crescendo. Economicamente não precisa falar, somos o 7º município, mas a pirâmide etária nossa nos leva a ser um município também muito jovem, e muita gente está vindo também para a cidade. E essas pessoas vão estar transferindo ou não, o voto tem até 2 de maio, né? Acho que até maio agora, 2 de maio. Que tem que ir 4 de maio, né? Alguma coisa assim, para transferir o título para cá e tudo mais e tal. E muita gente de 16 anos e tudo mais está questionando a classe política. Tem como acreditar nos vocês políticos? O jovem, ele é historicamente oposição. Ele é oposição. Eu faço reunião com jovens na cidade, mas é uma aceitação tão grande. Até porque não... A turma está indignada? Tá, sim, tá. Agora, não até porque pela minha pessoa, do Novo, nada disso. É pelo estabelecimento do jovem ser oposição mesmo. Quando eu falo que eu estou fora do governo, aí ele abraça. E ele quer votar, o jovem quer votar, o jovem vota. Que bom saber isso. Eu faço reuniões e eles participam, eles pedem educação, em sua imensa maioria. Pede educação. Aí puxa um pouquinho mais depois, vem a saúde, o posto de saúde, mas é educação. Emprego. Emprego, então, pede muito. Gente, agora o jovem vai participar, se eu não me engano, nós somos 54% de jovens aqui de até 24 anos, alguma coisa assim. Não, a pirâmide, os números são significativos. Então, eu fico feliz quando eu faço uma reunião que eu vejo o jovem participar. Ele, digamos assim, ele participa hoje da primeira eleição dele, primeira votação, participa da segunda, talvez lá na terceira ou na quarta ele se desgoste e pare, e aí entra naquela ciranda do desgosto. Mas o jovem do primeiro voto, ele entra com todo o gás. Que bom, interessante. É ótimo isso. O senhor acredita numa renovação
significativa da Câmara? Eu acredito. Ah, é? Eu acredito. Porque tem uma turma aí que já está há algum tempo. Olha, nós temos vereadores profissionais. Nós não temos mais político profissional ali. Nós temos vereadores profissionais. Sim. Infelizmente. Perfeito. Que sabe como se elege. E o seu partido vai ter nomes para vereadores? Olha, tem mulheres também? Tem esse engajamento também? Assim, nós temos uma chapa de vereadores, poucos testados. Tá? Poucos testados. Mas também sem vícios. Sem vícios. Esse é o detalhe. Sem vícios, exatamente. São pessoas que eu posso levar comigo na comunidade e dizer, olha, gente. São pessoas do bem. Esse aqui, você pode. Não do bem, do bem. É, do bem. Pode acreditar, porque é uma pessoa de bem. Eu preciso, eu tenho a obrigação de andar com pessoas. Eu fui procurado por 3 vereadores eleitos. O presidente do partido foi procurado por 3 vereadores. Não deu liga. Não dá liga, amigo. Entendi. Não dá liga. Da maneira que eles quiseram, para vir para o partido. Não temos interesse. Se ele quiser vir com o partido dele, com o nosso projeto, aí é diferente. PTC não aceita a proposta indecente. É isso? Não, indecente não. Indecente não. Ô, Rui, precisamos acreditar e precisamos passar para a sociedade que a gente pode mudar. É um novo momento. Nós temos que nos preocupar com a família, com o jovem, com o pai de família que tem que trabalhar, com o idoso que precisa do medicamento, tem que chegar no posto de saúde, ser atendido e encontrar o medicamento dele. É isso que a gente tem que passar para essa turma. E eu consigo passar, graças a Deus, estou conseguindo passar isso para os jovens, com a mente limpa, sem vícios. O jovem está assimilando isso que eu falo. Talvez 30%, 40%, não sei. Mas se for 10% ou um deles assimile o que eu estou falando ali, para mim está ótimo. E essa turma não vai manter esses vereadores que estão aí. Vai ser muito difícil. Eu também acredito. Sei. Eu também acredito. Sei. Não acredito. Lógico que quando você deve estar gostando quando a gente às vezes conversa sobre coisas que a política, tem gente que diz assim, não, porque a política então, peraí, vamos parar logo agora e dar exemplos práticos. O político e a classe política é quem determina a política de preços para os serviços públicos e para muitos dos produtos que você tem em casa. A energia, que você está aí vendo a conta só subindo, só linha vermelha. Quando a gente fala no gás e você chia, quando você fala no preço da tarifa do ônibus, né, do transporte público, você às vezes não tem ideia de que depende naturalmente de políticos. Eles determinam muitas das tarifas, a maioria das tarifas públicas. É preciso entender 2 coisas. Se a gente não estiver atento ao cenário da política e não conversar, e não debater o assunto, e aí aproveito para falar de debate. O senhor estaria disposto a participar do debate? Há uma expectativa que a mídia, ou parte da mídia de Lauro de Freitas e da região metropolitana queira realizar debates com pré-candidatos, ou candidatos, não pré-candidatos, mas já candidatos estabelecidos, para que oriente ou para que o eleitor tenha uma visão mais... Ou o senhor acha que a mídia é golpista e vai estar a serviço de algum candidato dele? Deixa eu só falar um pouquinho do político. Claro, por favor. Nós falamos, ouvimos falar, né, eu ouço muito que as pessoas acham que eu sou político. Não sou político ainda, sou homem público. Nós ouvimos falar muito comumente que o político não faz nada, o político não trabalha. Mas assim, temos que ver o lado bom. Nós temos a lei Maria da Penha. Sim. Político que fez o divórcio, Nelson Carneiro, acho que em 80 e alguma coisa. Nós temos, né? Nós temos a lei, o PROCON, que foi Joaci Góes, né? A lei de defesa do consumidor. Nós temos tantas outras leis aí que nos beneficiam hoje, foi feita pelo político. Agora, a gente tem que ver o lado bom também. Eu cito muito mesmo o nosso amigo o Cristóvão Buarque, que foi governador de Brasília, passou por um governo estadual incólume, um homem reto, direito. É um exemplo de um político sério. Pedro Simão ficou quantos anos no Senado? Exemplo de um homem sério. Tantos outros. Então, a gente tem que entender que tem políticos bons. Tem um bocado de mau caráter. A imensa maioria. Mas nós temos muita gente boa. Quanto ao debate, Rui, a qualquer hora nós vamos vir ao debate, vamos mostrar as propostas, vamos questionar o que já foi feito, o que não foi feito, o que falta fazer, porque aquele que sentar na minha frente, que já foi governo, eu só vou perguntar a ele uma coisa: por que não fez?
Por que não fez, amigo? Você vem propor hoje educação, saúde, mobilidade, e por que não fez? Interessante, é um ponto, no mínimo, lógico. Tem que mostrar, não fiz porque faltou dinheiro. Pô. Bom, eu quero aproveitar e já solicitar as suas considerações finais. A ideia de apresentá-lo, evidentemente, não só ao eleitor, mas principalmente ao cidadão, e ficar, naturalmente, sabendo que o compromisso enquanto cidadão e o que o torna um homem um agente público capaz de dar contribuição na sua vida, nesse momento, no estágio da sua vida, você é uma pessoa nova, mas que de alguma forma, não apenas contribuir com as ideias, mas principalmente contribuir enquanto gestor. Lógico que a gente convive hoje com pessoas capazes e com pessoas capazes de tudo. É muito importante que a gente saiba separar os capazes dos capazes de tudo, porque a gente pode sofrer muito as consequências disso. Suas considerações finais, portanto. Bom, eu só quero fazer uma observação aqui ao povo da minha cidade. Não serei político carreirista. Eu quero um mandato. Eu quero um mandato e tenho certeza que farei o melhor governo que a cidade já teve. E ponto final. Não me esperem deputado, não me esperem prefeito novamente, não me esperem nada disso de mim. Lógico que político não se governa, a coisa pode mudar. Lógico. Mas tenho hoje 100% de certeza que eu não serei um político carreirista. Então isso é uma missão específica. É uma missão específica. Com data e hora. Eu digo sempre, algumas pessoas maldosas, eu costumo sempre dizer, mas sua esposa só anda com você e ela vai para a prefeitura, sem salário. Entendi. Ela vai cumprir o papel institucional de primeira dama e ponto final. O exemplo vem de casa. É lógico. Eu tenho 2 filhos de engenheiro. Teve um que disse, mas seus filhos vão fazer obra na cidade? Não farão, nem amigos do amigo dele não farão. Não vão fazer, é meu caráter. Eu tenho 53 anos, meu amigo, eu já passei tanto aperto na vida, mas no meu bolso não tem R$1 de ninguém. Pode ter certeza, meu morador de Lauro de Freitas, que vocês estão na frente do cara mais sincero, não do homem mais honesto do mundo, como disse o Lula, mas vocês estão na frente de um homem sério, sincero, ético e honesto. Muito bem. Queria muito agradecer ao show pela atenção, pelo carinho que teve conosco. Esse programa naturalmente pretende ser como diz o outro, um instrumento para levar não apenas a mensagem, mas que a gente possa conversar e falar francamente. Nada melhor do que falar com pessoas que têm não só a preocupação de dizer o que pensa, mas principalmente de falar francamente. Nós temos um compromisso na próxima semana. Continue acompanhando a gente neste canal, porque aqui também é um cantinho, eu diria, gostoso para a gente conversar sobre democracia. E um país depende do melhor uso possível do exercício dessa palavra, democracia. Boa noite, muito obrigado e mantenha, por favor, a antena ligada, porque para a semana a gente vai estar junto de novo. Até lá.